Presidente Cajuru, Girão é sempre uma personalidade que nos inspira a cada dia, por isso que ele é tão querido aqui por todos nós. Senhoras, senhores senadores, senhor presidente Jorge Cajuru, meus colegas que aqui estão. Desta feita, a minha fala vai no sentido da política de fertilizantes do país. Esses dias, segunda-feira especialmente, aconteceu um evento muito importante que me inspirou a fazer esse pronunciamento aqui. E eu quero começar cumprimentando o presidente em exercício do Brasil e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, pela apresentação do Plano Nacional de Fertilizantes através do CONFERT, que quer dizer Conselho Nacional de Fertilizantes e Nutrição de Plantas, o qual é presidido pelo ministro Geraldo Alckmin. Merece, entretanto, destacar que o Plano Nacional de Fertilizantes, elaborado no governo passado, teve o apoio e a participação de brasileiros importantes que sentiu naquele momento o desejo de começar a construir uma política para definitivamente libertar o país de uma dependência tão exagerada de fertilizantes. E mesmo estando em um novo governo, é importante a gente referendar as pessoas que têm uma preocupação e que trazem a sua contribuição para essa política indispensável e que eu louvo a iniciativa do presidente Geraldo Alckmin de se debruçar sobre ela, formar um conselho e presidi-lo. E eu faço referência aqui, muito respeitosamente, ao almirante Flávio Rocha, ao Bruno Caligares e ao José Carlos Polidoro, além do Luiz Eduardo Rangel, brasileiros importantes e que trazem a sua contribuição, trouxeram, enquanto serviram ao nosso país, a questão dos fertilizantes. O ministro Geraldo Alckmin teve a percepção da importância desse trabalho e levou o Conselho Nacional de Fertilizantes para o seu ministério e nele fez uma reconfiguração. A publicação agora da revisão do Plano Nacional de Fertilizantes é importante para trazer para o centro das discussões um assunto tão importante como é a dependência do Brasil de fertilizantes importados para atender 87% da demanda doméstica. Como exaustivamente comentado, este é um erro estratégico grave da geopolítica do Brasil. Fato que ficou ainda mais evidenciado durante a pandemia e de forma mais dramática com a guerra da Rússia com a Ucrânia, quando houve ruptura das cadeias de suprimento e passamos a correr o risco de não ter os fertilizantes nas quantidades necessárias para a nossa lavoura. Estou falando de uma questão de soberania nacional e segurança alimentar. Mas eu vejo, entretanto, que o novo Plano Nacional de Fertilizantes, como antes, carece de instrumentos que possibilitem a sua efetiva implantação, sendo, na realidade, um bem elaborado diagnóstico e um plano de intenções no campo das ideias, faltando a definição de uma política que faça com que o plano tenha condições de sair do papel. O tema fertilizantes é muito caro ao meu estado de Sergipe, já que lá nós temos uma planta de fertilizantes nitrogenados operada pela Unigel e a única mina de produção de potássio do Brasil operado pela Mosaic, além de um grande número de misturadoras, representando uma das mais importantes cadeias produtivas da economia estadual. Trabalhando nesse foco, o Estado de Sergipe teve a iniciativa de não aprovar a renovação do convênio CONFAS número 100, de 1997, com relação aos fertilizantes, já que a isenção de ICMS para os fertilizantes importados e a tributação da produção nacional, pasmem os senhores, funcionava como um subsídio à importação de fertilizantes em detrimento da nossa posição nacional. Vejam que absurdo.
esse convênio, seguramente, foi um dos maiores responsáveis pela estagnação da produção nacional, enquanto o consumo crescia de forma exponencial nesse período, criando essa atual dependência externa. Diante desse cenário, apresentei o projeto de lei 699 de 2023, aqui nesta casa, que institui o PROFERT, Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes, com medidas efetivas para contribuir na atração de investimentos no setor. Aqui também, na tribuna do Senado Federal, nessa casa, nesse plenário, fiz uma sessão de debates para discutir esse tema. Recentemente, a senadora Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, promoveu uma audiência pública para discutir a Política Nacional de Fertilizantes, bastante concorrida e com resultados muito proveitosos. O projeto do PROFERT já foi aprovado aqui no Senado Federal, na Comissão de Assuntos Econômicos, com um relatório favorável do senador Eduardo Gomes, e está em vias de ser votado na Comissão da Agricultura, já tendo a senadora Tereza Cristina apresentado o seu relatório. Gostaria muito que o governo federal também participasse do esforço para a aprovação desse projeto, que conta com o apoio de vários setores, da CNA, da CNI, do Simprefert, da Abiquim e também da FPA. Mas eu quero aqui relembrar que o presidente da República, em seu discurso de posse, disse que o Brasil precisa investir mais na produção de fertilizantes. No dia 27 de julho, durante o lançamento do Plano Safra, o presidente afirmou que a produção doméstica de fertilizantes a partir do gás natural é uma prioridade do seu terceiro mandato. Citando a invasão da Ucrânia pela Rússia, afirmou que, abre aspas, um país que tem a riqueza agrícola do Brasil não pode ser dependente, vou repetir, abre aspas, um país que tem a riqueza agrícola do Brasil não pode ser dependente de fertilizantes de outro país, fecha aspas. Concluiu dizendo que, abre aspas, temos que ter capacidade, competência e disposição política de transformar esse país num país autossuficiente, inclusive de nitrogenados, e nós vamos fazer, estejam certos, fecha aspas. Nós estamos em vias de encerrar o primeiro ano do mandato do atual governo, mas, infelizmente, nada de concreto foi feito para o desenvolvimento da indústria de fertilizantes, e nem sequer para assegurar a continuidade das atividades das unidades de fertilizantes nitrogenados de Sergipe e da Bahia, que estiveram paralisadas durante boa parte do ano passado, situação que ainda persiste na unidade da Bahia. No plano estratégico da Petrobras para o período de 24 a 28, recém-apresentado, existem referências vagas ao retorno da empresa à atividade da produção de fertilizantes. O que se sabe é de uma negociação morosa da Petrobras com a Unigel, que se arrasta há vários meses para a retomada da produção através de um contrato de industrialização sobre encomenda por um período de 6 meses, prorrogável pelo mesmo período, que não oferece segurança de perenidade nem sustentabilidade para a operação. Está também prevista no plano a volta da operação da unidade de fertilizantes de Araucária para o segundo semestre de 2024, porém, sem definição de como será essa retomada. O plano trata ainda da UFN 3 de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, que se diz estar com mais de 80% das instalações concluídas, porém, ainda está com o investimento em avaliação e somente entrará em operação no longínquo 2028, já em um novo governo. Seguramente, não será o setor público de forma direta, nem através da Petrobras, que promoverá os investimentos para assegurar o cumprimento das metas do Plano Nacional de Fertilizantes. Espero também que não tenham a ideia de criar uma nova estatal
para produzir fertilizantes. É imperioso ter uma política de Estado para o gás natural que viabilize o desenvolvimento de atividades estratégicas para o país, como é o caso do nosso fertilizantes. O Brasil definitivamente precisa aumentar a produção nacional de gás natural e promover a desconcentração da participação do agente dominante de mercado para que tenhamos gás natural a preços competitivos. E, a partir daí, poder desenvolver a indústria nacional, em especial a de fertilizantes. A postergação deliberada para a implantação do gasoduto de escoamento do projeto Sergipe Águas Profundas no plano estratégico da Petrobras 24 a 28, por 2 anos, é uma evidência da estratégia da empresa de limitar a oferta de gás nacional de forma a evitar que o preço do gás natural possa vir a ser mais competitivo no Brasil. A impressão que tenho é a de que, para a Petrobras, é conveniente que o país continue importando GNL e esse possa ser a referência de preço no mercado nacional. Apenas um adendo importantíssimo. O gás natural no Brasil, 1 milhão de BTUs, custa $15. O mundo todo pratica a valores próximos de $5. Como resgatar o preço do gás natural a preços competitivos no nosso país? Os 3 projetos existentes hoje, prontos para acontecer brevemente, se a Petrobras definitivamente vier investir, que são eles Rota 3 e o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, juntamente com Sergipe e Águas Profundas, corresponde a mais ou menos 50 milhões de metros cúbicos de gás por dia, dito inclusive ontem pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin. Essa oferta de gás em abundância, 50 milhões de metros cúbicos, aumentaria o consumo, resgataria a indústria nacional, baratearia o custo de alimentos para a população mais carente, porque passaríamos a produzir produtos da cesta básica com preços bem menores e resgataríamos definitivamente a reindustrialização do Brasil. Mas parece que a Petrobras segura os preços, prefere vender a $15 a uma parca, a um consumo pouco, do que ajudar na produção e na exploração dos 50 milhões de metros cúbicos de gás para ter um gás mais competitivo, a um preço competitivo e desenvolver o país. No fundo, a impressão que tenho, senhor presidente, é que nós estamos num cabo de guerra, puxando de um lado, puxando para o outro, enquanto todos nós somos Brasil, povo brasileiro, e que a gente precisa emprestar a nossa parcela de contribuição. E é nesse sentido que eu venho aqui fazer um apelo, mais uma vez, sob o comando do presidente em exercício, Geraldo Alckmin. Há uma disposição, sim, da parte dele, de avançar no quesito fertilizantes, no quesito gás natural. Mas, para isso, é importante que todos, governo, Petrobras, Congresso Nacional, estejam envolvidos e olhar para a sociedade. E, na expectativa da sociedade, prestar o nosso serviço. Obrigado, presidente. Senador sergipano Laércio de Oliveira, parabéns pela sua sensatez e pelo reconhecimento ao homem público que é Geraldo Alckmin, da postura dele, perfeito? Um vice-presidente raríssimo que tem o reconhecimento da maioria desta casa. Muito bom o seu pronunciamento, muito oportuno. Bem, vamos dar sequência à lista de oradores aqui presentes e também remotamente. E agora, aquele que veio de Santa Catarina para nos alegrar com a sua capacidade, com o seu preparo, com a sua educação, com o seu equilíbrio, o meu xará, especialista em trazer boas lagostas de Florianópolis, e lá no jantar da minha casa é ele quem as paga, para ficar bem claro. Senador, e do bolso dele, não é do dinheiro público, não. Senador Jorge Seife na tribuna para os 10 minutos com mais 5 de tolerância.